Olá, aluno! Estamos de volta aí com o nosso curso do Microsoft Excel 2016 365, onde no bloco passado nós começamos a falar sobre as funções do Excel, né? Começamos aí a tratar essas funções, ou seja, aquelas fórmulas, e depois entramos nas funções, seriam fórmulas mais complexas, não no sentido de ser mais difícil, mas no sentido de você ter uma quantidade maior de critérios dentro da função, porque a fórmula, se você for colocar esse tanto de critérios, fica um pouco complicado. A função não, você consegue resumir os critérios, então uma forma complexa ela ficaria resumida, como eu expliquei, não é isso? Então vamos seguir lá, próxima aí, é justamente a função MED. Conhece a função MED, aluno? Função interessante, MED, entenda como mediana, hein? Muito cuidado, para não confundir com a média que nós vimos agora no final do último bloco. Mediana, tá? O que seria mediana? Mediana é para achar o número do meio. Como assim, professor? O número do meio. Por exemplo, você tem assim, ó, esses números aqui. Correto? Qual é a mediana desses 5 números? O número 3, ó. Tá vendo? 3 é o número do meio. Então, ele é a mediana desses 5 números aí. Agora, se você pegar assim, por exemplo, ó, 1, 2, 3 e o 4, ó, pode ver que eu não tenho nenhum número no meio. E aí, qual que seria a mediana deles? Simples. Você vai pegar os dois do meio, ó, os dois mais próximos, tudo bem? Vai somá-los e dividir pela quantidade deles, ou seja, vai tirar uma média, né? Então, vai ser 5, né, dividido por 2, 2,5. Então, a mediana desses 4 números seria 2,5. Então, é uma função puramente estatística. Tudo bem? Bacana? Olha aí como é que caiu uma questãozinha sobre isso. Olha lá, ó. A fórmula estatística MED, ou seja, mediana, de B2 até B6, permite o cálculo da mediana entre os preços cotados. Então, vamos lá. Ó, de B2, que é 9.000, até B6, 10.000, né? Ele usou o MED. Quem que ele vai achar aqui? Qual é o número do meio? O número do meio, 10.000. Aí vamos dar uma olhada lá, ó. Mediana, quanto que tá lá? 10.000. Então, questão correta. Não temos erro nenhum aí na questão. Tá vendo como é que ele cobra? Cuidado para não confundir com média aritmética. Tá bom? Seguindo, agora vamos entrar aí na famosa função PROC-V. Vamos falar de PROC-V e PROC-H e a PROC, né? Que são as famosas funções de procura e o pessoal geralmente apanha muito para essas funções, né? Então deixa eu explicar aqui primeiro, para depois a gente ir à prática. Aluno, PROC vem de procura. Aí você tem a procura, que é o PROC, que pode ser uma procura vertical, horizontal, ou seja, um vetor, ou então em cima de uma matriz, tudo bem? E você tem a PROC-V, que significa vertical, correto? E temos também a PROC-H, que significa procura horizontal, tudo bem? Então, toda vez que na prova ele pedir questões assim, ó, tem que localizar tal produto, tem que pesquisar tal produto, tem que procurar tal coisa, você desconfia, ele está te cobrando alguma função PROC. Então vamos imaginar que eu tenho uma planilha aí com 10.000 clientes cadastrados, onde tem um código do cliente, nome, CPF, um monte de informações. E eu quero achar o cliente de código número 4.375, né? Ele me der isso na prova. Poxa, é PROC. Agora pode ser o PROC-V ou o PROC-H. Aí vai depender da disposição da planilha, de como a planilha é apresentada para você, tá? Deixa eu explicar um a um para você entender melhor. Joga lá. Vamos começar com o PROC-V. Olha só, quando que eu desconfio que pode ser um PROC-V? É quando você tiver as informações de procura atestadas geralmente, aluno, na vertical. Por isso que é o V. Então, quando eu pego essa planilha, observe que os títulos, tá vendo, ó, estão nas colunas. Então, os valores estão dispostos na vertical. Então, isso me cheira um PROC-V. Está me cheirando uma função PROC-V.
Então, como é que eu vou trabalhar com o PROC-V? Vamos lá. Olha só, a sintase do PROC-V é dada assim, ó. Primeira coisa que você digita quando abre o parênteses é quem ele vai procurar. Então, vamos supor que aqui na célula A6, ó, eu vá digitar o valor que eu quero procurar. Então, eu coloco quem procurar vai ser digitado na célula A6. Tudo bem? Aí vem, ele quer saber onde procurar. Quer dizer, vamos colocar, pode ser no A6, onde procurar. Então, eu vou definir, ó, eu quero, onde eu quero que ele procura, vai ser de A1 até D4. Então, essa é a matriz onde vai procurar. Então, eu estabeleci, ó, dá uma olhada aí na planilha, ó, de A1, que é produto, até o D4, que é o subtotal, é a matriz onde eu quero que ele faça a procura, certo? Depois, ponto e vírgula, coluna de retorno. Ou seja, qual é a coluna que eu quero que ele me retorne caso ele encontre o produto que ele vai procurar? Qual seria a coluna? Então, eu defino. Por exemplo, eu quero a coluna número 3, por exemplo. Aí você, professor, mas quem é a coluna 3 aí, ó? É a coluna da seleção, quer ver? Eu não selecionei de A1 até D4, então a seleção de A1 até D4 me indica que aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, e aqui é a coluna 3, e aqui é a coluna 4. Então eu estou pedindo para ele retornar um valor da coluna 3, que seria correspondente a C. Tudo bem? Então se ele achar que ele está procurando, retorne lá, tá? E esse valor aproximado? Esse valor aproximado, aluno, você trabalha com dois raciocínios. Você pode colocar 0, ou então você pode colocar falso, tanto 0 como falso vai estar certo, como você pode colocar 1, como pode colocar verdadeiro, ele aceita os dois, tá? Quando você coloca 0, você está definindo que ele procure só valor exato, tá? Você não está autorizando valores aproximados. Quando você coloca 1, você está autorizando ele achar valor aproximado também. Por exemplo, vamos supor que eu digitei, eu quero achar o número 2, um exemplo, e eu digito 2,5, certo? Se tiver 0 ou falso, ele não vai localizar 2. Ele vai dar o famoso erro MD, ou seja, não encontrou, não foi encontrado. Por quê? Porque 2,5 não é exato de 2. E se está falso, quer dizer que eu estou recusando isso. Perfeito? Agora, se eu colocar 1 ou colocar verdadeiro, como é que ele vai interpretar? Ele vai interpretar o seguinte, ó. Se eu digitar de 2,0001 a 2,99999, quem que ele vai achar? O 2, ó. Tá? Não importa se 2,999 está mais perto de 3, ele não arredonda para 3. Ele pega sempre o valor da esquerda. Então ele vai achar o 2. Por quê? Porque 1 eu estou aceitando valor aproximado. Então ele vai pegar o valor aproximado de 2, seria 2,001 a 2,99. Tudo bem? Entendeu a ideia desse verdadeiro ou falso? Então, ótimo. Então, definido, vamos fazer o teste aí. Olha lá. Então, quem procurar 6? Então, vamos supor que eu digito na célula 6 a palavra laranja. Digitei laranja aqui a 6. Então, ele vai procurar laranja de A1 até D4. Tem laranja de A1 até D4? Tem. Tem laranja de A1 até D4, tá? Quem corresponde ao laranja na coluna 3, ó, que é a coluna de retorno? Olha lá, coluna 3, quem corresponde à laranja é o 2. Então, o preço unitário da laranja seria 2. Entendeu a ideia? Então, ele foi lá na matriz, procurou o valor de laranja, achou lá em A3, quem é o correspondente lá na coluna 3? O 2. Então, retornou, esse é a procura vertical. Perfeito? Bacana? Ótimo, né?
Agora, vamos ao PROC-H. O PROC-H vem, como eu falei, procura o quê? Horizontal, perfeito? Então, pode ver que geralmente a planilha, aluno, para ficar mais fácil você entender, os valores vão estar dispostos geralmente na horizontal, ó. Perceba a diferença dessa planilha aí, tá vendo, ó? Como é que estão os valores, ó? Estão dispostos horizontalmente. Então, cabe um PROC-H aí. Então, vamos montar. Olha lá, ó. Quem ele vai procurar? Então, vamos supor que eu digito aqui no valor, vamos botar aqui, eu tenho uma célula qualquer aqui, a 10, vai ser onde eu vou digitar o valor. Então, quem ele vai procurar vai ser o valor que for digitado lá na 10, ok? Onde ele vai procurar, né? Aí você define, ó lá, onde eu quero que ele procura. Vamos botar aqui coluna A, B, C, D, E, ficou faltando aí, né? F, G, H, I. Então eu quero que ele procure, ó, de A7, então aqui do número, até quem? Até o I9. Então bota aqui A7 até o I9, ó. Então de A7 até o I9, ó. Pronto. Ou seja, a planilha toda lá, não é isso? A tabela toda. Aí, ó, o que que muda para o PROC ver? Agora não é mais a coluna de retorno. Agora você define a linha de retorno. Como assim linha de retorno? Vamos olhar lá? A seleção que eu fiz engloba quantas linhas, aluno? Ó, engloba linha 1, linha 2 e linha 3. Professor, mas não é linha 7, 8 e 9? Não, é a quantidade de linhas que eu selecionei. Eu selecionei 3 linhas. Não interessa em qual linha eu esteja, você tem que observar isso aí, tudo bem? Então a linha de retorno eu quero que ele ache o nome. Então eu boto aqui linha 2, ok? Aceito o valor aproximado. Como eu quero achar através de um código, vou botar 0. Só vou aceitar valor exato, ok? Então vamos lá. No A10 eu digito, por exemplo, o número 4. Pronto, eu digitei o 4. Então ele vai procurar de A7 até I9 se existe o 4. Existe o 4? Opa, existe, ó. O 4 está aqui, ó. Perfeito? Tá aqui. Agora, quem é o 4 na linha 2? Linha 2 não são os nomes, ó. Na linha 2, quem corresponde ao 4 é o José. Então a resposta desse PROC-H será José. Entendeu a ideia? Perfeito? Agora, por exemplo, se eu quisesse achar a idade, né? Então, se eu quisesse achar a idade, bastaria, aluno, eu trocar linha de retorno de 2 para linha 3. Então, ele ia buscar lá, ó, por exemplo, eu digitasse aqui o código número 8. Então, ele vai buscar, tem o 8 lá na planilha? Tem. O 8 está aqui em cima, ó. Olha ele aí, ó, cliente número 8, ó. Quem é o 8 na coluna 3? Quer dizer, na linha 3, perdão. 21, olha lá, ó. Na linha 3, 21. Então, o cliente de código 8, ele tem 21 anos. Isso é o PROC-H. Perfeito? Beleza? Ótimo, né? E o PROC, geralmente o PROC você pode usar ele tanto para horizontal como para vertical, e ele também aceita fazer procura para trás, né? Porque o PROC veio o PROC-H, você não pode fazer procura, por exemplo, o PROC-H você não pode começar de baixo para cima, é de cima para baixo, e nem o PROC-V você pode começar, por exemplo, da direita para a esquerda, seria da esquerda para a direita. O PROC permite. Então, o que vai mudar no PROC? Vamos lá. Quem ele vai procurar? Então, vamos supor que eu vou digitar numa célula qualquer aqui, ó, célula A10, eu vou digitar quem eu quero que ele procure. Então, bota aqui, quem procurar, o que está digitado em A10. Aí, onde procurar? Então, seria o vetor de procura. Então, eu defino. Vamos colocar aqui, que eu não saiu a numeração, mas a gente numera aqui agora, tá? Então, esses aqui são os números aí, ó. Então, eu quero que ele procura de F1, que está aí, até quem? Até H11, ó. Esse é o lugar que eu quero que ele procura. Aí vem o vetor de pesquisa.
que seria o vetor? Aí eu defino o intervalo que eu quero que ele pesquisa, tá vendo? Ele já não vai trabalhar nem necessariamente coluna nem com linha, seria com intervalo. Então vamos supor que eu quero que ele procure para mim, no vetor de pesquisa, aqui ó, de G1 a G11, tá vendo lá? Então eu defino ó, o intervalo, ó, G1 até G11. Lembrando que o vetor de pesquisa nunca pode ser diferente do onde procurar, tá? Tá vendo? Ó, de F1H11, G1 a G11, ou seja, é proporcional linha. Se você colocar um maior do que o outro, não dá certo, tá bom? Então vamos supor que na 10 eu vou digitar lá 6. Então, digitei 6, ele vai procurar o 6 aonde? F1 até H11. Onde tem um 6? Opa, o 6 está aqui, ó. Achou o número 6, né? Quem corresponde ao 6 no vetor de G1 a G11? G1 a G11, quem corresponde ao 6 é o Fabrício, olha lá. Ó. O Fabrício corresponde ao 6. Interessante, né? Bacana, não é isso? Então, é o que o PROC faz. Outro que o PROC faz também, um outro tipo de procura, é uma procura assim, ó. Você tem também quem procurar, tá? Aí você tem onde procurar, tá? Aí você tem também a matriz. Isso é um outro modelo do PROC. Esse é bem interessante também. Vamos fazer aqui uma situação hipotética, eu desenhar para você aqui. Quer ver? Ó, tem uma planilhazinha. Vou definir uma planilhazinha aqui, ó. A, com 2 colunas só. A, B, certo? Aí aqui eu tenho linha 1, linha 2, linha 3. Tudo bem? Aí eu defino aqui, ó. Vamos botar aqui 0, 5 e 10. Então 0 é ruim, 5 médio, 10 bom. Aí eu venho aqui no quem procurar e coloco aqui, por exemplo, A4, é onde eu vou digitar um valor, certo? Então quem procurar, A4. Onde procurar, aí eu defino o local de procura, ou seja, de A1, né, até quem? Até a B3, né? E a matriz de procura vai ser aonde? Vai ser de... Ou então, eu posso colocar direto a matriz aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar para ficar mais fácil. Ele aceita direto a matriz, ó. Então, bota aqui direto. Aqui, ó, matriz... Olha lá, aí eu defino a matriz. Qual é a matriz? De A1 até B3. Então, olha só que interessante, aluno. Se eu digitar o número 0, ele vai procurar na matriz. Quem é o 0? O 0 é esse aqui. Quem corresponde ao 0 é o ruim. Então, ele aparece para mim como ruim. Agora, o legal é que se eu digitar o número 1, por exemplo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai achar ruim também. Porque ele consegue interpretar o seguinte, que de 0 a 5 vai ser ruim. Agora, se eu digitar de 5 a 9,9, ele acha médio. E se eu digitar de 9,10 para cima, ele acha o quê? Ele acha bom. Porque ele automaticamente ele reconhece pela matriz esses intervalos aí, me retornando. Interessante, né? Isso aí seria a função PROC. Perfeito? Bacana. Então, vamos treinar umas questõezinhas? Vamos lá. Considere a planilha digitada no Microsoft Excel em português. Na célula B10, deseja-se digitar uma fórmula que localize na coluna A. Então, vamos lá. B10. B10 está aqui, ó. Ele vai digitar aqui em B10. Uma fórmula que localize na coluna A, então coluna A data contida na célula B9. Então ele vai achar lá na coluna A, ó, a data que está em B9, né?
e exibido em B10 um índice correspondente a esse valor que se encontra na coluna B, que é esse índice 0,01008243. A fórmula que deve ser digitada é... Então vamos lá. Olha só, eu vou tirar o se para a gente não perder tempo, vou tirar esse procurar e vou tirar esse localizar. Aí observe, aluno, que me tirou o PROC V, sobrou o PROC V e o PROC H e eles estão idênticos. Tá vendo? Aí você teria que tentar interpretar se é V ou se é H, né? Observe que os valores estão dispostos como? Na vertical, tá vendo? Então, o PROC H aqui, ele não iria funcionar. Ele não ia fazer uma procura horizontal aí. Teria que ser uma procura vertical. Então, você já pode eliminar de cara a letra C, ó. Então, tá vendo? Por experiência, por olhômetro, a gente já consegue matar. Então, vamos lá, ó. Quem ele vai procurar? Ele vai procurar B9, não é? Cadê B9? O B9 é uma data. Tá aí, ó, 4/10/66. Onde ele vai procurar essa data? Ele definiu, ó, de A3 até B7 é onde ele vai procurar. Sim? Se ele achar a data, é para retornar qual coluna? Coluna 2, que a coluna A é a 1 e a coluna B é a 2, não é isso? Então vamos lá. Ele digitou lá em B9 4/10/66. De A3 até B7 tem 4/10/66? Tem, ó. 4/10/66 está aqui, ó. Quem é o correspondente na coluna 2? 00001008243, que apareceu aqui na resposta. Então, realmente, ratifica-se, aluno. Letra A é a resposta aí desse PROC V. Perfeito? Então vamos a 11. A figura a seguir mostra uma planilha no Excel 2016 com a produção nacional de petróleo em metros cúbicos entre 2015 e 2017. Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, atualizado em 2 de fevereiro de 2018. Que fórmula pode ser usada na planilha da figura 1, em qualquer célula fora da tabela, para procurar a produção de agosto de 2017? Então aqui, ó, ele quer achar agosto de 2017. Ele quer achar essa produção aí, ó, 12.696.405. Então vamos às alternativas. Olha lá. Na letra A ele deu PROC V. Então o PROC V é o seguinte, ele vai achar o 2017 de A2, vamos estabelecer que A2 até o E14, 14 está aqui, e o E está aqui, não é isso? E se achar, retornar a coluna 9. Calma aí. Ixi, já não dá, ó. Você pode ver que esses dados estão dispostos mais na horizontal do que na vertical. Então, não tem coluna 9 aí, você já tira aqui, né? E pode ver que a letra B, de novo, deu PROC V, coluna 8. Não vai ter coluna 8 ali. E olha aqui a letra C, PROC V de novo, coluna 8, já tira. Aí olha que maravilha. Não sobrou a D e a E. Então, vamos comparar. A letra D é o quê? Procurar quem? 2017. Aonde? De A2 a E14, B feito. Se achar, retornar a linha 9. Então vamos ver. Linha 9, olha a pegadinha, hein? A linha 1 equivale a 2 aí, ó, porque ele está começando de mês, ó, ele está começando da linha 2. Então linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8, linha 9. Opa, dá em agosto, né? Não aceita valor aproximado. Então vamos lá. Ele vai achar 2017 buscando de maneira horizontal. Então, de maneira horizontal, opa, tem aqui 2017, né? Quem corresponde a 2017 na linha 9, ó? Linha 9 eu tenho agosto, e quem corresponde a agosto de 2017, ó? 12.696.405. Então, a resposta é a letra D. Por que não pode ser a letra E, aluno? Porque a letra E é a única diferença que mudou, que aqui é 8. Então, 8 é julho, ó. Tá vendo? Ele vai retornar os dados de julho. E ele pediu lá no enunciado para achar os dados de agosto de 2017. Mas qual foi a pegadinha? Se o cara começar a numeração pela numeração do Excel, lá, ele acha que a linha 9 é julho.
mas é a linha 8, Júlio, porque ele começa a seleção de A2, ó. Então a linha 2 equivale à linha 1 da matriz, entendeu? Essa que é a pegadinha. Então isso aqui tá errado, realmente ratifica-se letra D. Perfeito? Então vamos a 12. Qual será o resultado exibido ao se digitar a fórmula igual PROC? Então é o que? Uma procura A4, então ele vai procurar por A4. Quem é A4? A4 é azul, né? Então ele quer procurar aqui, ó, azul, onde o vetor de procurar A3 até A6. Então ele vai procurar por azul de A3 até A6, esse intervalo aqui, certo? E se achar qual é o vetor de resposta, tá vendo aí? Bota o intervalo, ó, de B3, que é aqui, até B6 aqui, ó. Então vamos lá. A4 é quem? É azul, né? Existe azul de A3 até A6? Que hora que eu digitar, por exemplo, A4 e dar Enter, é azul. Existe azul de A3 até A6? Existe, ó. Azul tá aqui. Quem corresponde ao azul no vetor B3 até B6? De B3 até B6, quem corresponde ao azul é o número 5. Então a resposta aqui, letra E, número 5, sem estresse. Tudo bem? É isso aí, é assim que você monta. As questões geralmente são bem iguais, vai mudar, lógico, os dados da planilha, mas o raciocínio é sempre esse. V vai na vertical, H procura vai na horizontal e o PROC aí já seria vetor ou então a matriz, né? Dando aí o intervalo de procura, não coluna e não linha necessariamente. Tudo bem, aluno? Perfeito aí? Então, ótimo. Consumimos aí o nosso bloquinho. Basicamente, falamos aí da mediana e falamos das 3 funções de PROC, né? PROC V, PROC H e a PROC. Voltamos no próximo bloco com mais funções aí para você. Grande abraço.